todos, sejam bem-vindos a mais um Código Penal Comentado. Prazer, eu sou a professora Ana Luísa Diamantino e no vídeo de hoje nós iremos estudar o artigo 43 do Código Penal, o conhecido como as penas restritivas de direito. Bora lá estudar? Antes eu só queria falar para vocês curtirem, comentarem e se inscreverem aqui no canal do Professor Bruno Criado para ficarem por dentro de todas as playlists dos códigos comentados. Minhas redes sociais para vocês, meu e-mail analuisadiamantino@gmail.com, Instagram analuisadiamantino e Penal para Geral, além de um podcast Penal para Geral no Spotify, com episódios de 5 minutos sobre direito penal e direito processual penal. Não deixem de conferir. Uma breve introdução para vocês. Quando nós iremos tratar do assunto penas restritivas de direitos, a gente tem que se atentar que, quando da sentença, o juiz poderá, desde que preenchidos os requisitos do artigo 44, 43 e seguintes do Código Penal, substituir a pena privativa de liberdade, seja ela por um regime semiaberto, aberto ou fechado, por uma pena restritiva de direitos. É uma condição bem mais benéfica para o acusado do que propriamente a pena privativa de liberdade. Vamos lá estudar todos os incisos. Artigo 43 do Código Penal. As penas restritivas de direito são: 1. Prestação pecuniária. 2. Perda de bens e valores. 3. Limitação de fim de semana. Vocês vão ver que vai repetir o inciso 6 com o inciso 3º. 4. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. E o inciso 5º. Interdição temporária de direitos. Nós iremos estudar um a um agora. A prestação pecuniária ela consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima, familiares ou entidade filantrópica. Aqui tem uma natureza coercitiva. Uma vez imposta, deverá o acusado cumpri-la. Então, ele vai pagar um valor em dinheiro, um salário mínimo, ou outro valor estipulado pelo juízo, de acordo com a natureza da infração penal e outros requisitos, um valor a ser pago à vítima, aos familiares ou às entidades filantrópicas. Essa é a prestação de serviço, é a prestação pecuniária. Perda de bens e valores. Aqui, tudo que for de patrimônio do acusado de origem lícita, isso é de suma importância. Eu citei uma doutrina, nós iremos ver posteriormente, que produtos ilícitos, advindos, por exemplo, de um roubo, de um furto, não podem ser utilizados neste caso, mas sim todo patrimônio que entrega o acusado que seja de origem lícita. E esse patrimônio vai ser em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Limitação de fim de semana. Aqui, neste caso, o acusado ele vai se recolher aos fins de semana em caso albergado ou estabelecimento similar. Aqui, o acusado vai ter que cumprir, pelo tempo que for imposto em sentença, por exemplo, durante 5 horas aos sábados e domingos, nessa casa do albergado, ele vai frequentar palestras, cursos que vão promover essa reabilitação. Então, vai ser bom porque, aqui neste caso, o acusado ele vai poder viver normalmente dia de semana, se ele tiver alguma outra imposição dessa pena restritiva de direito, porque pode ser cumulativa ou não. E, aos finais de semana, ele vai ir para esse caso albergado ou estabelecimento similar para fazer um curso, uma palestra, enfim, entre outras possibilidades. Aqui serão possibilidades amplas, porque praticando atividades educativas. Aqui, a legislação ela não traz quais são, tá bom? Prestação de serviço à comunidade. Essa aqui, segundo a experiência que eu acabei de ler aqui, que os doutrinadores eles citam, que é a mais eficaz pena restritiva de direito. Porque aqui, além de evitar o encarceramento, o acusado ainda vai prestar um serviço para a comunidade. Então, vai ser benéfico para a comunidade onde o crime foi cometido. E, muitas vezes, os doutrinadores trazem ainda que esse sentenciado, ele cumpre a pena naquele período. Por exemplo, ele tem que ficar 1 ano cumprindo essa prestação de serviço à comunidade. E, passado esse 1 ano, ele continua cumprindo, porque ele gosta, continua querendo ajudar a comunidade. Então, isso é benéfico para o meio social. Então, por isso é considerado uma das mais eficazes penas restritivas de direito. Interdições temporárias de direito. Aqui vai ser a proibição de exercício de determinados direitos. Neste caso, nós temos 2 tipos de interdições, as específicas e as genéricas. As específicas são aquelas que são cabíveis apenas em determinados crimes. Temos as 3 hipóteses: proibição de exercício de cargo, função pública ou mandato eletivo,
Proibição do exercício de atividade, profissão ou ofício que dependa de licença especial ou autorização do poder público. E, por último, suspensão da autorização ou habilitação para dirigir veículos automotores. Claramente, nessa última hipótese que eu acabei de ler, nós estamos diante de algum crime do CTB. Porque se vai ser uma interdição específica, ele vai poder ter suspenso a habilitação. Então, vai ser de algum crime que ele cometeu através do CTB. E ainda, genéricas, que são as duas. Proibição de frequentar determinados lugares e proibição de inscrever-se em concurso de avaliação ou exames públicos. Então, as interdições temporárias são divididas nessas duas, as específicas e as genéricas. Essa doutrina que eu trouxe para vocês do André Stefan é muito interessante. Ele citou o caso da inconstitucionalidade do artigo 33, parágrafo 4º, um pedaço. Antes era vedado pena restritiva de direito para tráfico privilegiado. Aqui, o Supremo Tribunal Federal, no HC 97.256, com o relator ministro Aires Brito, de 2010, teve o entendimento de que essa parte do artigo é inconstitucional. Então, no caso de tráfico privilegiado do artigo 33, parágrafo 4º, nós podemos sim aplicar a pena restritiva de direitos. Essa parte do artigo que vedava foi declarada inconstitucional. Aí, de acordo com o relator do caso, a lei fundamental estabeleceu de maneira taxativa as proibições que podem ser impostas em maneira de delitos hediondos e assemelhados, desses quais não está a vedação da pena privativa de liberdade por sanções alternativas, que aqui é restritivo de direito. Ele acrescentou ainda que esse tratamento dado pela lei especial ofende o princípio constitucional da individualização da pena, porque todos nós sabemos desse princípio de suma importância do direito penal. Aqui nós iremos analisar todas as circunstâncias do crime, condição do agente, circunstâncias judiciais, entre outros critérios, para que a pena seja individualizada, específica. Fulano de tal cometeu o delito, essa era a condição dele, então a pena vai ser essa. Que não pode ser a mesma pena do ciclano, que é reincidente, tem isso e aquilo, porque os critérios vão ser diferentes. Então, se a gente vedar para todo mundo essa pena restritiva de direito, nós não estaremos respeitando o princípio da individualização da pena. Então, essa parte foi importante, bem interessante, que liga tanto o Código Penal, o direito processual penal com os seus princípios, e o princípio do direito penal, e ainda a lei de drogas. Outra doutrina muito interessante é do Fernando Capês, que, quando ele diz da perda de bens e valores, como eu disse para vocês anteriormente, tem que ser relacionada ao patrimônio lícito, que integra o patrimônio legal e regular da gente. Porque, neste caso, patrimônio ilícito, que não tem objeto, o produto, por exemplo, uma vantagem direta que ele obteve com um furto, ou ainda uma vantagem ilícita, que ele vendeu um objeto que ele furtou, não pode ser considerado uma perda de bens e valores, objetos ilícitos. Bom, muito obrigada pela aula de hoje, bons estudos. Isso que eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre a pena restritiva de direito e suas particularidades e citações doutrinárias de sua importância com discussões sobre o assunto. Beijos, bons estudos, fiquem com Deus.